Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre na graça de Deus. Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos bate-papos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje nós já estamos no tema número 173 e o nosso estudo espírita desse vídeo vai falar sobre os espíritos que frequentam as nossas casas. Bom, meus amigos, o Espiritismo, ou a doutrina espírita, ela nos ensina que diversos tipos de espíritos estão frequentemente em nossas casas, ao nosso lado, não é? Bem mais do que a gente imagina. Então, ouçamos o que Kardec nos fala sobre um caso específico. Numa casa da aldeia de Cugê, ouvem-se ruídos extraordinários. A princípio, eram golpes secos e escutados por todos os lados, sob os pés, acima da cabeça, nas portas, nos móveis. Depois, as passadas de um homem descalço e o dedilhar nas vidraças. Os proprietários são gente boa, incapazes de querer enganar e morrem de medo. Eu, que vi, dirijo-me ao Senhor para saber quais são os espíritos que fazem todo esse barulho e conhecer o meio, caso exista, de silenciá-los. Os fatos dessa natureza não são raros. Todos eles se assemelham mais ou menos e, em geral, só diferem pela intensidade e por sua maior ou menor tenacidade. Muitas vezes chamamo-los a fim de lhes perguntar por que motivo assim perturbam o repouso alheio. Allan Kardec, em A Revista Espírita, fevereiro de 1859. Nesse ensino, Kardec observa que tratava-se de espíritos brincalhões, não é? Pelo que nós ouvimos, mas que os espíritos podem ser de todos os tipos, não é? Porque eles não são nada mais do que nós desencarnados. Então, por exemplo, e que no caso, esses, na fala o Senhor pede se tinha algum método, né, algum meio de se livrar deles. Mas, por exemplo, se por acaso são irmãos que estão na nossa casa, são irmãos desencarnados, que estão em fuga, não é, em virtude dos seus pensamentos fixos, e encontram nesses lares, nas nossas casas, um porto seguro, um lugar de refúgio. E quando esses lares, né, a nossa casa, oferece para esses espíritos, não é, segurança e aprendizado através dos nossos exemplos e que remetem para eles sentimentos de paz, de amor e de fraternidade. Como nos livrarmos desses espíritos, não é? Amigos, nós temos alguns amigos espíritas que frequentam reuniões e eles nos contaram, uns médiuns, né, um casal de médiuns, nos contaram que eles sentiram durante uma semana uma presença de 2 espíritos na casa deles. Né? Então, eles estavam sentindo a presença desses irmãos. Então, quando houve a reunião mediúnica na semana, lá no centro espírita que eles frequentam, eles perguntaram aos mentores do que se tratava, né? E um dos mentores esclareceu para eles o seguinte, que esses 2 espíritos estavam lá na casa deles em virtude do bom ambiente energético, que eles estavam fugindo de perseguidores, de algozes, né? Mas que chegou um certo período, um certo dia, eles quiseram sair da casa deles, mas que eles não conseguiram sair, esses 2 espíritos. Eles poderiam ter saído, porque a espiritualidade maior sempre respeita o livre-arbítrio, sempre, não é? Mas havia uma força maior que os impediu
que os impedia de saírem da casa desse casal, não é? E que força era? Era dos espíritos protetores, dos bons espíritos que servem a divindade, que servem a Deus. Então, esse amor deles é tão grande que não deixou com que esses dois irmãos, apesar de quererem sair em determinado tempo, não conseguissem, não é? Então, por quê? Porque havia a necessidade deles serem protegidos e orientados, claro, respeitando o livre-arbítrio, se assim eles o quisessem, não é? Por isso que depois eles foram atendidos na reunião mediúnica e explicaram cada um o seu problema, do que eles tinham medo e qual perseguição eles sofriam. Como a gente pode ver, então, no centro espírita eles foram atendidos pelo diálogo fraterno, não é? E depois desse atendimento, eles foram encaminhados conjunto com os anjos guardiões deles, né? Para receber mais esclarecimentos, né? Mais orientações. Ouçamos aí o que esse blog nos fala sobre o ambiente do nosso lar. Ademais, é de extrema importância manter o equilíbrio energético do lar, a fim de evitar a influência de espíritos obsessores no cotidiano familiar. Para esse fim, uma importante atividade a ser realizada é o Evangelho no lar, que além de manter a harmonia vibracional, também se trata de uma forma de estudar de forma assídua e constante, promovendo a união familiar e o progresso espiritual. Desse modo, mantendo-se a empatia, o amor ao próximo e o diálogo em família, a harmonia no lar será muito mais facilmente obtida, garantindo maior bem-estar e felicidade aos integrantes. Assim, a família poderá manter o adiantamento moral e, consequentemente, o progresso espiritual conjunto. Blog Letra Espírita, junho de 2021. Então, meus amigos, esse vídeo de hoje é para a gente só pontuar que nem todos os espíritos que frequentam as nossas casas, os nossos lares, eles são necessariamente maus. Às vezes são irmãos que estão perdidos e precisando de ajuda e se refugiam nesse ambiente quando esse ambiente seguro da nossa casa, né? Quando a gente pode oferecer para eles harmonia, não é? Paz, amor, esses tipos de sentimentos que nós vamos exemplificando no nosso dia a dia. Especificamente também quando a gente está aí mais ligado com a oração, não é? Então eles se sentem bem de estarem ali e mesmo quando querem sair não conseguem. Só saem quando são orientados pelos nossos espíritos maiores. Bom, esse era o nosso bate-papo desse vídeo, não é? Então vocês podem ver que a mediunidade lá no Centro Espírita, do caso desse casal, os mentores explicaram o que realmente estava acontecendo. E isso é um ensino, sempre, é um aprendizado. Por isso que eu sempre falo que a mediunidade ela é uma relação de amor e de fraternidade. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau.